Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para deixar uma palavra no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei como você se encontra, mas o meu Deus te conhece e falará contigo. A palavra do Senhor se encontra em Lucas, capítulo 24, e o versículo 17, que diz: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? O Senhor se apresenta para os seus discípulos após ter ressuscitado. E Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes? E que palavras são essas? Os discípulos tinham se esquecido das promessas. Os discípulos tinham se esquecido do que Deus havia falado a respeito de Jesus. E que o próprio Jesus havia falado também. Um momento de aflição, um momento de dor, um momento de desespero. Aleluia. Eles estavam ali, aleluia, saindo de Jerusalém, porque Jesus havia sido crucificado. Só que já era o terceiro dia, Jesus já havia ressuscitado. Só que entre eles já tinha acabado a esperança. Oh, Espírito Santo de Deus. Para eles, aleluia, já tinha se acabado, já não tinha mais saída. Louvado seja Deus. Eles falando entre eles, eles diziam: nós achávamos que era esse que iria remir Israel. Aleluia. E Jesus pergunta para eles: que palavras são essas aí? E eles até perguntam para Jesus: você é peregrino aqui? Não sabe o que está acontecendo? Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram o Mestre, porque os olhos deles estavam tapados. E o Senhor ministrava ao meu coração que no meio da dor, que no meio da aflição, que no meio, aleluia, da dificuldade, a gente não consegue enxergar Jesus. Tem muita gente que não vê Jesus. Aleluia. Jesus está ali trabalhando, está ali, aleluia, sustentando, segurando na mão, mas ele não reconhece. Oh, Espírito Santo, Jesus continua andando com eles no caminho. E Jesus vai abrindo as escrituras e vai lembrando para eles do que estava escrito, aleluia, a respeito de Jesus. Oh, Espírito Santo. E quando Jesus falava, o coração deles aquecia. Arabaxê de calabaiaçô. Sabe por quê? Porque Jesus, aleluia, ele fala conosco e ele vai lembrando das promessas. A Bíblia diz, aleluia, traz à tua memória o que te traz esperança. Você está entendendo? Jesus começou a trazer a esperança para eles. Oh, Espírito Santo de Deus, porque eles não reconheceram o Mestre, eles estavam com os olhos tapados. Raman, tuide, calabaiaçô. E quando ele falava, o coração deles ardia, mas eles não reconheciam que era Jesus. Só que quando eles entram na aldeia, que eles chamam Jesus para entrar na casa deles, porque já era tarde, eles oferecem pão para Jesus. E naquele momento, Jesus parte o pão, dá graças e parte o pão. Naquele momento, as escamas dos olhos deles caem e eles reconhecem que era o Mestre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aleluia, nesse dia de hoje. O Senhor é Deus que não abandona os seus. Oh, Espírito Santo. Jesus disse: nércios e tardios de coração, para crer em tudo, aleluia, em que os profetas disseram. Jesus estava dizendo: vocês não lembram do que os profetas falaram? Vocês não lembram? Vocês são tardios de coração. Oh, recamacharabaiaçu. Mas como crer se naquele momento Jesus estava para eles? Jesus estava dentro, aleluia, de um sepulcro. Oh, Espírito Santo de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Tem muita gente que não crê mais, aleluia, nas promessas, no que Deus já falou que iria fazer. Aí não consegue enxergar Jesus na situação. E o Senhor está dizendo: eu estou me apresentando para você. Ramanto e derraçore calabaiaço. Ei, quem está ligado com Jesus, quem está ligado na palavra, sabe quando Jesus está agindo. Ramanto e derraçore calamaiaço. É no meio das situações. Esses discípulos viram, aleluia, reconheceram Jesus no partir do pão. Eles, aleluia, já estavam acostumados com Jesus partindo o pão,
Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era o mestre. Você está entendendo isso? O Senhor vai fazer algo, aleluia, sobre a sua vida, que você vai reconhecer que foi o mestre. Você está achando aí que acabou as esperanças? Você já está achando aí que nada pode mais acontecer? O Senhor está dizendo, ei, eu sou Deus que me apresento para aqueles que estão tristes, para aqueles que já estão, aleluia, sem esperança nenhuma, para aqueles que já estão, aleluia, sem saída nenhuma. Rabai, canta, lamaiaçu. O Senhor diz nesse dia através da sua palavra. Acredita nas promessas, traz à tua memória aquilo que te traz esperança. É a palavra, é as promessas que o Senhor já preparou, já prometeu aqui, ó, na Bíblia, na palavra do Senhor. Mas como crê, missionária Maíra? Você não sabe como está a minha vida. Mas o teu mestre sabe. E ele te pergunta, por que está triste? Por que tem indagado? Por que tem falado? Tem alguém que está só questionando o que está acontecendo. O Senhor está dizendo assim, ei... Não seja tardio, aleluia. Não tenha um coração tardio para crer. Creia tão somente que o Senhor fará, porque Ele vai se apresentar para você. Eita Jesus, o Senhor vai tirar as escamas dos teus olhos para que você possa compreender, aleluia, que Ele não te abandonou e que Ele continua contigo. Ele continua contemplando. Jesus teve que se apresentar para esses discípulos. Jesus falou que era para eles ficar em Jerusalém. Oh, Espírito Santo. Só que esses já estavam se retirando de Jerusalém. Eles estavam indo para a aldeia chamada Emaús. Por quê? Aleluia. Porque já estava, aleluia, os discípulos já estavam todos escondidos por medo. E eles estão indo, aleluia, tristes, cabisbaixos, abatidos. Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos. Jesus não deixa, aleluia, os seus discípulos, aleluia, perder a esperança. O Senhor se apresenta. Então creia que o Senhor vai se apresentar na tua situação e trazer esperança para a tua vida. O Senhor traz esperança para o teu coração, que nada está perdido. Aleluia, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Então toma posse dessa palavra no seu coração. Aleluia, não sei se você estava triste, questionando as coisas que estão acontecendo, se sentindo sozinho, desamparado, porque era o que os discípulos sentiam, desamparo. Para eles já tinham tudo acabado. Eles não lembraram de promessa, eles não lembraram, aleluia, do que Jesus havia falado. Porque no momento de dor, no momento de desespero, a gente não lembra. Só que o Senhor traz a tua memória. Ei, o que eu falei? O que eu falei para você? Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, diria ele, não confirmaria? Ou falaria e não cumpriria? Ele é fiel. Aleluia. Até nos momentos difíceis, Ele é fiel. Amém? Então toma posse dessa palavra no seu coração. O Senhor, aleluia, vai se apresentar em meio à situação. Ele vai tirar as escamas dos teus olhos. Ele vai fazer você parar de ver só o problema e começar a ver a solução. Aleluia. E o nome dele será glorificado. Toma posse em nome de Jesus. Deus abençoe.